Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje vamos mostrar os riscos que corre quem trabalha em contato com animais. Uns até parecem inofensivos, mas só parecem. Seja num pet shop ou até mesmo no zoológico, os desafios são grandes para manter as feras sob controle. Capacitação. Esse é sem dúvida um dos segredos para o sucesso da carreira de juiz. E qual a fonte em busca de conhecimento? Você vai conhecer agora. Então não saia daí porque o TV TST já começou. A gente começa com um resumo das principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Na última semana, o TST recebeu uma série de especialistas para debater as causas e a prevenção de acidentes de trabalho. O seminário faz parte das ações do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Durante 2 dias, o auditório lotou para receber advogados, médicos, pesquisadores, além de representantes do governo que apresentaram propostas para a redução do número de acidentes nas empresas. Durante a abertura do evento, o presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, destacou que os acidentes de trabalho são um dos grandes problemas sociais do país. A Fundação Casa de São Paulo, antiga FEBEM, foi condenada ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a uma funcionária. A empregada trabalhava como especialista técnica na área médica e era obrigada a manter contato permanente com doenças infecto-contagiosas, como a AIDS, ao examinar os internos. Na 8ª turma do TST, a relatora do processo, ministra Dora Maria da Costa, destacou que as condições de trabalho da funcionária justificam um pagamento do adicional. A companhia de linhas aéreas TAM vai ter que pagar a um mecânico R$30 mil de indenização depois que ele teve perda auditiva. Apesar do laudo pericial provar que a perda de audição não foi total e que não havia relação direta com a profissão, já que os equipamentos de proteção eram fornecidos pela empresa. A relatora do caso, na 5ª turma, ministra Cátia Arruda, manteve a decisão regional e condenou a TAM. Segundo a ministra, a empresa só fez exames médicos necessários para o acompanhamento da saúde do trabalhador 11 anos depois do funcionário estar na empresa. Mansos, ferozes, tem de todo jeito e é preciso saber lidar com eles. No dia a dia, alimentação, cuidados com a saúde, banho, é quase como cuidar de uma criança que precisa de toda a atenção. Eu estou falando dos empregados que trabalham com animais. Chegando aqui, você olha pelo espelho, você identifica a área, o corredor, né? Que dá acesso ao descambiamento, onde eles vão se alimentar, né? Para ver se não tem nenhum animal, né, nessas proximidades, para você estar entrando com segurança. Todo esse cuidado tem um motivo. Do lado de lá estão alguns dos mais temidos animais. Mas nem sempre foi assim. Os procedimentos de segurança foram adotados depois que casos trágicos chamaram a atenção do país, como aconteceu em 2003. Um tratador que é aqui dos Grandes Felinos, que trabalhava junto comigo, né? E ele assumiu a responsabilidade sozinho, descendo na jaula sozinho, né? E aí fez o manejo errado, né? Deixou cadeados abertos, soltou o animal para a área de exposição. O animal foi direto no portão de acesso à área de visitação e saiu, pegou ele no corredor. Seu Antônio é responsável pelo tratamento dos felinos no Zoológico de Brasília desde 1981. A convivência é tão grande que ele já nem se assusta mais com as manifestações de carinho dos bichos. Esses que estão em cativeiro, né, todos eu que criei.
esses que estão no recinto agora e outros que já saíram. Tem criado muito mesmo. A segurança é tanta que ele não tem medo de se arriscar. Estende a mão com carinho de quem chama um bicho de estimação. Mas a retribuição nem sempre é correspondida com tanto carinho. Por umas 2 vezes eu já tive assim, um carinho não muito agradável, de uma onça pintada. E um tigre uma vez, que me passou um susto. Mas eu me safei, e nem eu nem ele não correu grandes riscos. Eu ia passando beirando a porta tinha uma brechazinha, ela deu um tapa, Pegou parte do meu pescoço e minha orelha, quase que eu faço 13 pontos, mas faltou uns 4 ainda. Mesmo com experiências como esta, algumas vezes os tratadores insistem em burlar regras de segurança. E aí, a experiência mostra que não vale a pena arriscar. A gente entrou, aí ele puxou a porta, eu fui jogar a abóbora com a carne dentro, Aí na hora que eu joguei, ele arribou a porta, eu fui jogar, ela passou a porta, por debaixo da porta. Aí ela ia pegar minha mão aqui sim, mas graças a Deus só pegou meu dedo. Aqui todo cuidado é pouco. Qualquer deslize, em consequência, pode ser fatal. As imagens não deixam dúvida. Para trabalhar em um lugar como esse, é preciso, antes de tudo, de coragem. Aqui no zoológico, na seção de felinos, são 5 funcionários responsáveis por todo o cuidado dos 15 animais. 3 vezes por semana, eles precisam descer até aqui para poder limpar a jaula, trazer a comida. E para isso, eles precisam ficar cara a cara com a fera. No local, o cheiro é forte e o barulho é alto. Mas isso não incomoda os tratadores. Assim como a falta de equipamentos de proteção para entrar nas jaulas também não parece preocupar. Pelo contrário, a atenção é toda para os animais. Você não pode estar mal-humorado, você tem que tratar o animal bem, você não pode provocar ele, irritar ele, e além também de tirar a sua atenção, e aconteceu um grande acidente. Você acabou de ver, expostos ao perigo, eles estão e muito. Mas o que é feito para compensar os riscos de quem trabalha com animais? Risco para quem trabalha com os animais não corre só quem lida com os mais ferozes. É o que garante o seu Flávio Nascimento. Aí tem uns saguis aí que é bem pequenininho, aquelas miniaturas, mas tem uns aí que se você brincar, se ele te estranhar, chegar um momento que ele estranhar alguma coisa em você, ele ataca mesmo. E ele sabe bem o que fala. É responsável pelos viveiros dos macacos do Zoológico de Brasília. Os cuidados vão desde a preparação da comida até a alimentação e a limpeza do local. E a experiência com os animais mostra que nesta profissão é preciso sempre estar em alerta. O animal é o seguinte, ele acostuma com você, mas você não precisa, não é de confiar. Entende? O comportamento, tem dia que você chega, o animal está tranquilo, dócil, tem dia que você chega e está mais agressivo, mais se movimentando dentro do recinto. Então, é coisa que não dá para a gente saber o que acontece, não tem como. Então, mas ele sempre muda o comportamento. Este biólogo me explica que aqui no zoológico, toda a equipe se esforça para que os animais recebam um tratamento diferenciado. É uma equipe multidisciplinar, envolve várias profissões e todo mundo tem que falar a mesma língua. Mas é preciso ficar atento às condições de trabalho, já que o contato direto com animais pode causar sérios riscos à saúde do empregado. Por lei, dá o direito ao adicional de insalubridade toda atividade que afeta ou causa danos à saúde do empregado, expondo o funcionário a um nível de agentes nocivos, além do permitido pelo Ministério do Trabalho. O adicional pode ser de 10%, 20% ou até 40% do salário, de acordo com os níveis mínimo, médio ou máximo.
Mas Anderson garante que não é o bônus no salário que atrai quem trabalha por aqui. Desde criança eu sempre gostei de animais e eu pretendo ficar aqui por muito tempo. No próximo bloco tem julgamento. Mais de 6.000 estagiários contratados de forma irregular na Bahia. É daqui a pouco. Até já. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O ascensorista Josemar Macedo quer saber. Se a empresa me descobrir que eu tenho uma doença grave, ela pode me demitir? A resposta é negativa, porque o empregado não pode ser dispensado por estar doente. Ele não pode ser discriminado por estar doente. O empregador terá de suspender o contrato de trabalho e encaminhar o empregado para a Previdência Social, a fim de que ele possa receber o benefício previdenciário. Mas não poderá dispensá-lo. E, além do mais, se for uma doença profissional, a rescisão será nula e o empregado será reintegrado após a alta concedida pela Previdência Social. Então, a resposta é, ele não pode dispensar o empregado que esteja doente, mesmo porque a empresa é obrigada a fazer o exame médico pré-demissional. Se dispensar, ele terá de buscar a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade da dispensa e consequente reintegração ao emprego. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita. Ou, se preferir, correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600, Brasília DF. O governo do estado da Bahia vai ter que pagar R$ 150 mil de indenização por danos morais coletivos. Ele contratou de forma irregular quase 6.500 estagiários para a efetivação de matrícula eletrônica nas escolas públicas em que estudavam. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigente. Nem os estudantes mais podem perder tempo. Antes mesmo de concluir o ensino médio, já estão em busca de uma vaga. O estágio é o primeiro passo para uma experiência profissional. É importante para a gente a autonomia, né? E desde cedo saber que a gente tem que trabalhar e buscar uma qualificação e a sua independência. O estágio abre muitas portas, né? Porque ainda mais no órgão público, acaba que seu currículo é reconhecido em qualquer lugar que você for no mercado de trabalho. De acordo com a Lei 11.788 de 2008, na hora da contratação é necessário o termo de compromisso de estágio, onde ele é formalizado e regulamentado. Também tem que ser assinado pela empresa, pelo aluno e pela escola. O Ministério Público Baiano entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo que o governo do estado pague dano moral coletivo por irregularidade na contratação de estagiários. Cerca de 6.500 estudantes trabalharam durante 3 meses no processo de efetivação de matrícula eletrônica nas escolas públicas em que estudavam. Este advogado explica que o governo agiu irregularmente porque, no lugar de contratar servidores públicos, através de concurso, recorreu à mão de obra de estagiários. O estagiário ele não está pronto, às vezes, para ter tanta responsabilidade como um profissional já formado, inclusive com todas as garantias de um concurso público. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Carlos Alberto, propôs o pagamento por dano moral de 5 milhões para a implantação de ações voltadas para a capacitação e a profissionalização dos alunos. Mas o ministro Barros Levenhagen abriu divergência e propôs o pagamento de dano moral coletivo de R$ 150 mil ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, voto seguido pela maioria dos ministros.
Agora você acompanha como os ministros do TST julgaram o caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto. Embargos em recurso de revista 94.500 de 2004. Embargante Estado da Bahia, embargado Ministério Público do Trabalho da 5ª Região. O julgamento deste processo foi suspenso, em virtude de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhaga. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido os embargos, ter-lhe dado provimento parcial ao recurso de embargos. E o excelentíssimo senhor ministro Moura França ter proferido voto no sentido de conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi e não participa do julgamento do excelentíssimo senhor desembargador Sebastião de Oliveira, em razão da participação do excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto. Tem a palavra o ministro Barros Levenhaga. Senhor presidente, de início cabe esclarecer que eu pedi vista já em relação à questão de fundo, porque o conhecimento já havia sido determinado em decisões anteriores, em sessão anterior, da qual não participara. A maioria da sessão entendeu por conhecer do recurso do recurso de embargos, com divergência por divergência com o aresto da 2ª turma desta Corte. Sua Excelência, o eminente relator, ministro Carlos Alberto, ele, no exame de mérito, ele se propôs a fazer distinção entre sociedade e Estado, porque se indagava no recurso de embargo se pessoa jurídica de direito público interno poderia ser condenada em indenização por dano moral coletivo, sobretudo em favor do FAT, ou seja, uma mesma pessoa jurídica. Sua Excelência, depois de traçar essa distinção, entendeu de manter o valor de R$ 5 milhões a título de dano moral coletivo, fazendo outras considerações a respeito. De ofício, Sua Excelência entendeu que, mantido o valor da indenização de R$ 5 milhões por dano moral coletivo, não se devesse reverter em favor do FAT, mas sim, segundo disse Sua Excelência, a lógica do dano moral coletivo propõe que a indenização seja aplicada pelo Estado da Bahia sob fiscalização direta do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região e, se possível, em atenção aos anseios e perspectivas da comunidade, pais e professores, no aperfeiçoamento do sistema educacional do Estado, preferencialmente em favor dos 6.480 estagiários, com especial relevo para a implementação de cursos e recursos vinculados à informática e computação. Por fim, também de ofício, Sua Excelência reduziu o valor das astrentes de R$ 5 para R$ 1.000. Isso apenas para relembrar os colegas que, na verdade, os embargos do Estado da Bahia só foram admitidos pelo valor, porque o aresto paradigma se contrapunha na fixação do valor. Não abria-se tese e nem se conheceu nesse sentido a questão de saber se uma pessoa jurídica de direito público interno pode ser condenada em indenização por dano moral coletivo a ser revertido em favor do FAT. Até porque o aresto parâmetro da 2ª turma sequer abordar essa questão. Com essas explicações, senhor presidente, eu sempre gosto de fazer, não ler o voto por ser maçante, mas eu vou ter que ler o voto para melhor explicar as minhas posições. Com esses esclarecimentos de que Sua Excelência, o eminente relator, manteve os R$ 5 milhões, de ofício determinou que o Estado da Bahia o aplicasse lá no setor educacional e ainda de ofício reduziu as astrentes, eu inicio o voto com as seguintes considerações. Para um melhor equacionamento da questão de fundo suscitado no recurso de embargo do Estado da Bahia, revela-se imprescindível reportar-se as razões ali delineadas. Nesse sentido, percebe-se que o embargante suscitara divergência jurisprudencial com aresto da 2ª turma desta Corte, primeiro com o objetivo de ser expurgada a condenação a título de dano moral coletivo
e segundo, com o propósito de reduzir o valor da indenização de R$ 5.054.400 para o de R$ 100.000. Isso tendo em conta a orientação contraposta consagrada no Acordo Paradigma, ao concluir pela redução para R$ 100.000 do importe da indenização por dano moral coletivo, que havia sido fixado em acordo regional no valor de R$ 1 milhão, envolvendo situação bem diferente da do Estado da Bahia. A pretensão inicial de se excluir a condenação em dano moral coletivo não se habilita e não se habilitar ao conhecimento deste colegiado, uma vez que tal matéria não for abordada no ares parâmetro. Muito menos a partir da tese do embargante de que pessoa jurídica de direito público interno não seria passível de condenação por dano moral coletivo, ainda que a indenização, sobretudo porque a indenização seria reversível ao fato, o que constituiria, ao ver do embargante, contingenciamento forçado de recursos públicos capaz de causar lesões de ordem pública. Ou seja, essa tese não está no acordo parâmetro. Tanto mais que o próprio embargante, ciente do pressuposto de admissibilidade dos embargos contido no inciso 2 do artigo 894 da CLT, deixou assentado expressamente as folhas 1193 das razões recursais não ter encontrado, abro aspas, na base de dados do TST, qualquer ares que compreendesse a análise de valores do dano moral coletivo atribuído a uma pessoa jurídica de direito público. Ele próprio reconheceu que não havia ares nesse sentido. Acrescente-se mais não ter havido sequer insurgência contra a aplicação pela 7ª turma de multa diária de R$ 5.000 por trabalhador irregularmente contratado, no caso de serem desobedecidas as obrigações de fazer e de não fazer impostas no acordo regional, pelo que ela, com a devida vênia, se acha à margem da cognição desse colegiado na esteira da regra segundo a qual tanto o devoluto quanto o apelado contida na norma paradigmática do artigo 515 do CPC. Sendo assim, entendo que é de rigor a conclusão de que o conhecimento dos embargos, por decisão da maioria da SPD1, ficará restrito à pretensão subsidiária de redução do valor da indenização por dano moral coletiva, em virtude do valor arbitrado pela 7ª turma ter dissentido do valor que o fora no ares paradigma, pelo qual a 2ª turma, como já dito, reduzira para R$ 100.000, valor que havia sido fixado em acordo regional em R$ 1 milhão. Para enfrentamento da controvérsia, mostra-se oportuno definir-se dano moral coletivo, valendo-me, para tanto, do conceito dado por Limões de França na sua obra Direito Civil, página 211, como sendo aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto não econômico de seus bens jurídicos. Xisto Tiago de Medeiros Neto, no seu livro Dano Moral Coletivo, páginas 100 e 101, ensina a seu turno que a compreensão do dano moral coletivo não se conjuga diretamente com a ideia de demonstração de elementos como perturbação, aflição ou transtorno coletivo. Firma-se, sim, objetivamente, dizendo respeito ao fato que reflete uma violação intolerável de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. Fecho aspas. Com base em tais definições, sobressai a caracterização do dano moral coletivo praticado pelo embargante, dano moral, por sinal, reconhecido pelo próprio TRT da 5ª Região, na medida em que o Estado da Bahia utilizara-se de aprendizes no lugar de servidores públicos que deveriam proceder à matrícula dos demais alunos da rede pública de ensino. Na lúcida percepção do eminente relator, o embargante eximira-se da responsabilidade de prover o serviço público de que se achava investido constitucionalmente, aproveitando-se da mão de obra dos aprendizes. Notadamente porque, segundo o registrado no acordo embargado, mediante remissão ao acordo regional,
deixara de atentar para a norma do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 6.494, pelo qual o estágio oferecido teria de propiciar aquelas condições. Consigno aqui que a decisão da vara fora no mesmo sentido. Reconheceu o dano moral e entendeu, no entanto, não ser possível fixação da indenização por se tratar de pessoa jurídica de direito público interno. Contra essa tese, recorreu o reclamante, não o Estado da Bahia, com o objetivo de que fosse fixado esse valor, por entender que não haveria incompatibilidade. De modo que a questão do dano moral transitou em julgado. A existência do dano moral coletivo transitou em julgado. E o que sobejou, embora nos embargos à execução ela viesse com a discussão que for aceita lá pelo regional, ela não demonstrou divergência jurisprudencial. Então, a questão da existência do dano moral pelo deslocamento de aprendiz por 3 meses para colaborar na matrícula de alunos na rede de ensino é coisa julgada porque não houve recurso do Estado da Bahia nesse aspecto. Apenas o reclamante recorreu para sustentar a tese que, ainda assim, deveria ser indenizável. O Ministério Público recorreu por entender que seria indenizável esse dano moral coletivo. E não perca, no próximo bloco, tem a continuação do julgamento, o quadro sobre os serviços do TST e uma entrevista especial sobre a carreira de juiz e os desafios da profissão. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Até já! Os ministros do TST condenaram o governo da Bahia ao pagamento de R$150 mil de indenização por danos morais coletivos. Ele contratou quase 6.500 estagiários de forma irregular. Veja como foi a decisão. Prossigo. Resta, então, dirimir o cerne da controvérsia alusiva ao valor pretensamente elevado arbitrado pela 7ª turma a indenização pelo dano moral coletivo, em função do qual o embargante insiste na redução do importe de 5 milhões para o de R$100 mil, tal como arbitrado no acordo paradigma. No particular, não é nenhuma novidade para a comunidade jurídica a extrema dificuldade inerente à mensuração da indenização por dano moral, quer seja individual ou coletivo, por não haver critérios fixos que orientem os magistrados nesse árduo desiderato. Mesmo assim, a doutrina tem preconizado, devam ser levados em conta, aspectos como a natureza, gravidade e repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, eventual proveito obtido com a conduta ilícita, grau de culpa ou dolo, a verificação de reincidência e o grau de reprovabilidade social da conduta adotada. Carlos Alberto Bittar Filho, em artigo no qual indaga pode a coletividade sofrer dano moral, publicado na revista IOB 15, 1996, alerta, por sua vez, para o manejo da técnica do valor de desestímulo, a fim de que evitem novas violações aos interesses morais e coletivos. Pois bem, compulsando o acordo embargado, observa-se ter a turma fixado o valor da indenização por dano moral coletivo em R$5 milhões, por tê-lo considerado proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, para cujo cálculo, aqui eu gostaria até de ressaltar esse aspecto, para cujo cálculo tomara como referência um salário mínimo vigente à época do dano para cada mês de prestação de serviços, num total de 3, acabando por multiplicar o resultado alcançado pelos 6.480 estagiários irregularmente contratados. Ele foi individualmente em cada um, multiplicou o salário mínimo e achou os 5 milhões. Desse aligerado histórico factual, agiganta-se a constatação de a turma ter se valido dos prejuízos que cada um dos estagiários teria sofrido, com o desvirtuamento do estágio, tanto quanto a evidência de ter se valido do salário mínimo para a sua respectiva quantificação.
Ocorre que, em se tratando de dano moral coletivo, o critério norteador do arbitramento da indenização não é o prejuízo experimentado individualmente por cada estagiário, mas sim o dano causado a toda a coletividade, afastada ainda a possibilidade de usar-se do salário mínimo por conta do disposto no inciso 4 do artigo 7 da Constituição, vedar sua vinculação para qualquer fim. Desconsiderados data bene tais critérios, impõe-se enfocar a fixação do valor da indenização com respaldo na natureza, gravidade e repercussão da lesão, na situação econômica do ofensor, eventual proveito obtido com a conduta ilícita, grau de culpa ou dolo na verificação da reincidência e no grau de reprovabilidade social da conduta adotada pelo embargante. Tendo em conta o fato de o desvio do estágio ter se dado por apenas 3 meses, circunstância indicativa da sua não descaracterização, ressai a certeza de a lesão sofrida pelo universo dos estagiários não ter se identificado por sua aguda gravidade nem por sua intensa repercussão moral. Some-se a isso o caráter marginal do proveito obtido pelo Estado da Bahia, com o desvio episódico do estádio, uma vez que a prática adotada, apesar da sua ilicitude, visara a finalidade inquestionável conteúdo social, consistente na viabilização de milhares de matrículas de alunos da rede pública de ensino, aspecto que ameniza, a meu ver, sobremaneira o seu grau de culpabilidade e o de reprovabilidade dessa conduta isolada. Só ocorreu essa vez. Diante de tais singularidades fáticas, associadas ao propósito punitivo e dissuasório da conduta ilícita do embargante, afigura-se, com a devida vênia, proporcional à lesão moral sofrida pelo contingente de estagiários, o arbitramento da indenização no montante que se entende razoável de R$ 150 mil, a ser recolhido em favor do Fundo de Amparo do Trabalhador, FAT. Do exposto, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso de revista do recurso de embargos por divergência com a aresta da segunda turma, como já o foram, apenas quanto ao valor da indenização pelo dano moral coletivo e, no mérito, dando-lhe provimento para reduzi-lo ao importe de R$ 150 mil, a ser recolhido em favor do FAT, mantido no mais o acordo embargado, porque a questão das astrentes não for objeto dos embargos dirigidos a essa Corte. É como voto, senhor presidente. Em conclusão, perdão, ministro Bárbara, Vossa Excelência dá provimento para reduzir a condenação a R$ 150 mil. Ponto. Só, porque os demais não foram. Quanto às astrentes, Vossa Excelência não dá provimento. Não foi objeto de recurso. Ministro relator. Senhor presidente, em face da divergência parcial aberta pelo eminente ministro Bárbara Weber, eu quero prestar os seguintes esclarecimentos. O fato objetivo é que o Estado da Bahia adotou, em relação a uma parte administrativa de seus estabelecimentos de ensino, uma conduta em todos os municípios, em todas as escolas. O Estado da Bahia tem 417 municípios. Só a capital tem, lógico, tem muito mais escolas estaduais do que, não só apenas uma, só para referência. Evidentemente, o valor é alto, mas a finalidade da multa aplicada é extremamente relevante. O critério, senhor presidente, nós todos sabemos que o legislador nunca estabeleceu critério para a fixação de dano moral. O critério é a razoabilidade. A razoabilidade, senhor presidente, quando se cuida de dano moral coletivo, sobretudo tratando de interesses da sociedade e no âmbito estritamente relevante, que é a questão da educação, há de ser ponderado. Dizer-se que talvez a técnica de considerar, como fez o regional, de considerar aluno por aluno e considerar o salário mínimo, isso é mero referencial, porque isso também não consta da decisão. Isso é um procedimento apresentado como elemento de fundamentação. Daí porque, senhor presidente, eu destaco esses aspectos para respeitosamente manter a condenação, apesar da relevância, e sabendo a finalidade a qual estou destinando a parcela. Como nós estamos aqui
evidente, eu nunca desconheci que a matéria que me foi dada para conhecimento está restrita ao valor, e eu estou limitada à análise desse valor. Também não saio disso. Agora, apesar disso, senhor presidente, quanto às Astrentos especificamente, eu entendo que a Astrentos tem um ato de juízo e de conveniência do juízo. Daí porque, rigorosamente seguindo, no meu entender, a técnica processual respeitada a natureza da Astrentos, é que eu apresentei a redução. Eu quero fazer essas ponderações porque, talvez, o decurso do tempo, esse processo já, o julgamento já se iniciou há algum tempo, eu quero simplesmente fazer isso para avivar aquilo que me inspirou quando apresentei minha proposta de voto, que eu mantenho em sua totalidade. Ministro Carlos Alberto, permita-me indagar de Vossa Excelência, embora Vossa Excelência, de certo modo, já tenha antecipado que mantém o voto. Destaca-se no voto de Vossa Excelência também a destinação da indenização, em que Vossa Excelência, em vez de destinar a indenização para o FAT, Vossa Excelência autoriza o próprio Estado da Bahia a aplicar o valor da condenação e ainda traça o critério, ou sugere um critério, no sentido de que deveria ser preferencialmente em favor de melhoria do sistema educacional do Estado e em favor dos próprios estagiários. Sim. Vossa Excelência mantém essa diretriz, porque eu tenho o receio de que isso também vai gerar uma polêmica intensa na sessão. Não seria conveniente nós mantermos o critério de destinação dos recursos ao FAT, que, de qualquer maneira, em tese, a destinação seria para o custeio de ensino? Senhor presidente. Sem querer, obviamente, vocês me conhecem e sabem do respeito em que eu tenho, como também em relação aos demais ministros. Eu esclareço a Vossa Excelência, com toda a lealdade, que esse processo me deu várias horas de reflexão. E até cheguei a conversar com alguns colegas. E cheguei à conclusão que eu sou juiz de uma realidade. Nós sabemos bem a aplicação do dinheiro do FAT, sobretudo considerando esse valor. Vossa Excelência poderia dizer que eu estaria a usar a minha autorização, não digo poder, discricionária. Mas eu prefiro assim fazê-lo. Prefiro porque, a ser mantida a condenação, eu acredito que a finalidade de reparação, porque o dano tem uma finalidade reparatória, ela seria melhor alcançada. Porquanto, eu repito, nós estamos em relação a alunos menores que, na sua sala de aula, do ponto de vista técnico, houve desvio de conduta na sua presença em sala de aula, apesar dos benefícios daí resultantes. Mas há valores maiores que nós temos que sustentar, que é o problema do menor e sua finalidade de sua presença na escola. Daí por quê, senhor presidente? Eu sei que a matéria é polêmica, mas eu vou manter e acolherei e adaptarei o voto. Cabe-me proclamar e proclamo, portanto, que, por maioria de votos, a sessão deu provimento parcial aos embargos para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 150 mil, nos termos do voto divergente do ministro Barros Levenhagen, que lavrará o acórdão. Vencidos o ministro Lélio, a ministra Rosa, o ministro Augusto César, o ministro Pimenta, que negavam provimento neste ponto aos embargos. O ministro Dallazen, que dava provimento para restringir a R$ 1 milhão o valor da indenização por dano moral coletivo. E eu também, senhor presidente, porque eu dou provimento parcial ao meu recurso, mudando a destinação. E também o ministro relator, ministro Carlos Alberto, que negava o provimento nesse aspecto. No tocante à destinação, prevaleceu o acordo turmário, vencidos os ministros Horácio, Moura França, Lélio, Augusto César, Delaide e Dallazen. E eu também.
e o ministro. Você sabe o que são emolumentos e custas e o destino que eles recebem? Então, o Guia do TST explica agora. Gerar conhecimento, retorno financeiro, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. É tudo isso que movimenta a vida de um trabalhador. Junto com o trabalho, vem o acidente e os diversos danos causados ao trabalhador, razões que levam à Justiça do Trabalho dezenas de casos diariamente. Mas essa justiça tem custos para prestar um serviço à sociedade. Nós temos não apenas todos os equipamentos, todas as instalações físicas, né, todo o material de expediente que se usa para que um processo tenha curso, mas nós também temos a despesa de pessoal, que é uma despesa muito significativa, né, o pagamento de servidores, etc. Então, é razoável que aquele que provocou, de algum modo, o funcionamento do Poder Judiciário, ele seja obrigado a pagar essas custas. O ministro se refere às custas e emolumentos. As custas, elas são atribuídas a atos na vara onde se protocola uma medida judicial, seja na primeira instância ou em outras instâncias. Emolumentos judiciais, né, que tem os extrajudiciais, que são mediante cartórios e registros de bens e imóveis, mas os judiciais eles são atributos de uma relação e de uma exigência para se fazer um recurso judicial. O artigo 789-B da CLT traz alguns valores fixados, como, por exemplo, autenticação de deslocamento de peças por cópia apresentada pelas partes. A cada folha são cobrados 55 centavos. Para as cópias de folhas do processo, 28 centavos. Já a autenticação de peças custa 55 centavos. E por cada folha das certidões, R$ 5,53. As custas, na verdade, são as despesas que um processo gera para tramitar na Justiça do Trabalho. E isto não depende do valor da causa, ou seja, dos valores das condenações. O que as partes querem é que não precisem usar de suas próprias forças para resolver os seus problemas. E isso é um valor muito importante, né? É muito interessante que o resultado de um processo, o valor dele, não corresponda ao custo dele ou ao que vai significar uma condenação nesse processo. O valor das custas normalmente corresponde a 2% do valor da causa e sempre que uma das partes deseja recorrer, é preciso fazer o recolhimento. Todas as despesas devem ser pagas em agência bancária por meio de um guia de recolhimento da União e os valores vão direto para os cofres do Tesouro Nacional. Nenhum pagamento é feito em dinheiro na Justiça do Trabalho. Para emitir as guias, basta entrar no site do Tesouro Nacional. Mas este especialista explica que o procedimento normalmente é feito pelos advogados das partes. E é preciso ter muito cuidado na hora do preenchimento. Um erro pode custar caro. O erro do preenchimento é ônus de quem preencheu. Não se preenche equivocadamente, porque se preencher equivocadamente, não vai ter o mínimo de preparo para a ação judicial. E aí o seu processo, que você tem razão por seus direitos, se torna às vezes até deserto. Como assim? Se torna inócuo, se torna nulo. A boa notícia é que essas custas não são obstáculo para os trabalhadores carentes que precisam recorrer à Justiça do Trabalho. O Poder Judiciário Trabalhista, a Justiça do Trabalho, enfim, ele tem como característica essa gratuidade. A Justiça do Trabalho é acessível, essa é uma peculiaridade da Justiça do Trabalho. Então, se o trabalhador, normalmente, ele não tem recurso suficiente para demandar em juízo, essa não pode ser uma preocupação dele.
além de prática, a carreira de juiz requer muito estudo. É preciso estar por dentro da lei, das decisões e das novidades que surgem a cada dia. Um aprendizado que só tem data para começar. E nessa busca pelo conhecimento, toda ajuda é bem-vinda. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, foi criada em 2006 para promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho que precisam de qualificação profissional específica e atualização contínua. E para falar sobre esse importante trabalho, eu converso agora com o diretor da escola, ministro Aloísio Correia da Veiga. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, a possibilidade de falar sobre a escola, que é realmente muito agradável. Ministro, criada em 2006, já formou aí quantos juízes? Quantos já passaram por ela? É uma busca permanente na formação e capacitação do juiz do trabalho, e a Escola Nacional da Magistratura se tornou uma realidade. E essa realidade ela veio por força da Emenda Constitucional 45, de 2004, e a instalação no âmbito da Justiça do Trabalho, ela se deu em 2006. E, a partir daí, ela vem formando os magistrados do trabalho, quer inicialmente na formação inicial, quer na formação continuada do juiz, que é naturalmente acompanhar o juiz de trabalho por toda a sua vida, enquanto integrar a carreira, e também na formação de formadores, ou seja, formar professores para que possam multiplicar toda essa estrutura da escola judicial. A escola judicial ela tem uma formação e tem uma vocação. Essa vocação é exatamente ambientar o juiz enquanto durar a sua atividade. Como ser juiz? O que a sociedade quer do juiz do trabalho e como ele se posicionará. As escolas elas não têm uma formação no sentido de ser um curso de graduação ou de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, não é essa a vocação da escola judicial. A escola judicial é exatamente preparar o juiz para a atividade jurisdicional. Só para a gente entender melhor, ministro, então, antes dele entrar na prática, o juiz tem que passar pela ENAMAT, é isso? A formação inicial é quando tomam posse como juízes. Passam um mês nesse curso de formação inicial, que é proporcionado pela ENAMAT, né? E uma das suas finalidades, eles ficam um mês em Brasília, voltados exclusivamente para esse curso de formação. Juízes de todo o Brasil? Juízes de todo o Brasil. E aqui encerram esse módulo inicial, que naturalmente vai ser desenvolvido ainda de uma forma inicial complementar, enquanto durar o estágio probatório, pelas escolas judiciais regionais. Cada escola, cada Tribunal Regional do Trabalho do Brasil, em número de 24, tem a sua escola judicial. E a coordenação das escolas judiciais é feita pela ENAMAT, com toda essa estrutura para poder proporcionar uma formação multidisciplinar do juiz. Agora, a formação hoje proporcionada pela ENAMAT não é só hoje aqui em Brasília. Vocês também têm cursos à distância. Sim, a tendência, né, sobretudo, da atuação da escola e da formação continuada é cada vez mais desenvolver o processo de ensino à distância. O Brasil tem um território continental. A vinda dos juízes, o deslocamento dos juízes para cá se torna, na maioria das vezes, um transtorno para a própria jurisdição nessa formação continuada, além do custo exagerado nesse deslocamento. Por isso que, cada vez mais, nós estamos envidando todos esses esforços no sentido de proporcionar cada vez mais abrangente um ensino à distância. Primeiro, formando formadores, multiplicadores desses ensinos à distância através de projetos piloto. E depois, através de um conteúdo mais abrangente, nós podermos criar módulos de ensino à distância com maior frequência. Quais têm sido, né, os assuntos que têm sido foco da ENAMAT hoje para a atualização dos juízes? O curso de formação inicial ele tem um foco disciplinar. Como multidisciplinar, ele não fica restrito tão somente à área jurídica.
desenvolve-se projetos sobre deontologia, não é? Na formação inicial, a ética do magistrado, a postura do magistrado, o que a sociedade quer também do magistrado, e colocá-lo, ele mais afeiçoado ao sistema, porque realmente quando o juiz ingressa na magistratura, ele ingressa dentro de uma visão, muitas vezes, divorciada de uma verdadeira atuação do juiz. Então, se realmente a escola tem essa preocupação, ela vai formar juízes em todos esse tipo de área. Nós tivemos, por exemplo, nessa reforma da lei processual, trazer naturalmente a preocupação sobre a fase de execução. Estamos realizando agora uma formação em ensino à distância, cuja perspectiva é que haja naturalmente uma formação de pelo menos 600 juízes nesse projeto sobre execução, por exemplo, sobre a fase de cumprimento da sentença. Outro projeto que nós encerramos na semana passada é a questão do processo eletrônico, a teoria do processo eletrônico, né, a teoria geral do processo eletrônico, para que a gente possa absorver, quando toda a tecnologia estiver voltada para a implantação desse sistema, os juízes já estarem afinados com a nova, com mudança da realidade, do paradigma. São assuntos novos, bem assuntos atuais, polêmicos, atuais, de modo que possa realmente absorver uma quantidade maior de juízes e que o juiz fique na escola. Agora, ministro, os 27 ministros do TST compartilham de experiências próprias com os alunos durante os cursos? Há essa troca de informações? Há uma troca. De fato, a formação inicial, e é preciso que haja uma integração, né, que participem todos do processo e desse projeto, da vinda de um juiz, da vinda de novos juízes para o tribunal. A experiência tem demonstrado que os ministros, a presença deles e a atuação deles, a troca de experiências, enfim, essa participação efetiva no curso de formação inicial e nos demais cursos, ele tem representado, de fato, uma integração, uma interação. E é verdade, a ajuda deles é sempre muito bem-vinda e nós temos tido como resposta uma disponibilidade muito grande dos ministros em atuar quando solicitados, embora haja esse... Apesar do tempo curto, né, do tempo ministro? curto e do trabalho excessivo. E é verdade, todos eles têm tido um carinho especial pela escola e o apoio que eu tenho recebido é muito importante, inclusive da direção do tribunal, o que proporciona realmente uma vontade, né, de poder caminhar e continuar aprimorando a escola judicial como um todo. O apoio, de fato, é imprescindível, porque nós também, não é, acumulamos a função de ministro, né, com toda a distribuição, com toda a atuação na corte e também a Escola Nacional. Agora, são 2 anos à frente da escola. Ministro, quais são os projetos do senhor nesse período que o senhor vai ficar à frente da escola? Esse período de 2 anos, ele parece, né, em princípio, um período curto, mas, na realidade, em face da atividade toda, ele representa uma atuação praticamente infinita. Nós temos projetos assim ambiciosos, né, no sentido de melhorar a atuação da escola, de aprimorar a atuação da escola, de torná-la cada vez mais importante nesse projeto. Primeiro, uma internacionalização, não é? Através de convênios celebrados com outras escolas, a importância de escolas que já têm uma trajetória de muito mais tempo do que a nossa, como a Escola Nacional da Magistratura Francesa, a Escola Judicial da Espanha, todas essas já temos um convênio celebrado nesse sentido, de cooperação, de troca de experiências. Seria um intercâmbio, ministro? Um intercâmbio, troca de experiências, troca do material que nós possuímos, o ensino à distância, por exemplo, compartilhado, não é, com essas escolas de formação. Por exemplo, nós estamos muito mais avançados no processo eletrônico que as escolas francesa e espanhola, que já naturalmente pretendem que nós possamos dar para eles ou transferir para eles essa nossa experiência com o processo eletrônico através de ensino à distância. E eles nas outras atividades que vêm desenvolvendo. E o projeto maior nosso, talvez, quando terminar a gestão, já está implantado em nível nacional, sem qualquer
possibilidade de retorno o ensino à distância em face dessa multiplicação mais abrangente. E, naturalmente, dentro dessa ambição do projeto, é ter a totalidade dos juízes formados pela escola. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui no TV TST e sucesso nos projetos do senhor. Muito obrigado, Giovana. Eu agradeço muito ter estado aqui e é sempre bom falar da escola. Obrigada. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST? Hora de conferir a biografia dos ministros da Corte. Por ordem de antiguidade, hoje você conhece a trajetória do ministro Horácio Sena Pires. Horácio Raimundo de Sena Pires é baiano de Salvador. Nasceu em 10 de junho de 1942. É formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em 65. Ingressou na magistratura trabalhista por concurso público em 73, como juiz substituto, depois de uma passagem pelo Ministério Público da Bahia, em 66. Na magistratura, exerceu suas funções em diversas juntas de conciliação e julgamento daquele estado e em Sergipe. Foi promovido por merecimento ao cargo de juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento e, em 1997, chegou ao TRT da 5ª Região, na Bahia. Foi sócio fundador da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região e presidente de 97 a 99. Atuou como docente da Escola de Magistrados da Justiça do Trabalho, a EMATRA, e foi professor em cursos para atualização de juízes de direito promovidos pela Associação dos Magistrados da Bahia. É autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas de direito do trabalho. Em 2000, chegou ao TST como juiz convocado e retornou em períodos intercalados até 2005. Desde 21 de fevereiro de 2006, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde preside a 3ª turma e integra o órgão especial e a subseção 1, especializada em dissídios individuais. É também vice-diretor da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT, eleito para o biênio 2011-2013. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real no site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Então, até lá!